pousará em boa terra e dará frutos para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Aquele jovem não foi capaz de deixar a riqueza e hoje tem gente que não é capaz de deixar o paredão, tem gente que não é capaz de deixar a droga, tem gente que não é capaz de deixar a prostituição, amante para seguir Jesus. E tem gente ainda querendo dizer que segue a Jesus, mas do jeito dele, mas isso não existe. Porque esse jovem ele até fazia algumas coisas que estavam escritas na lei, que Jesus ele gostou do que ele fazia. Mas ele não fazia aquilo que Jesus pediu, ele não renunciou. Jesus pediu para que ele vendesse a riqueza dele. E ele disse que não ia, que ele não fez aquilo que Jesus pediu. Então ele não estava renunciando. Não existe salvação para quem não quer renunciar. Não existe céu para quem não consegue renunciar às coisas dessa terra. E aquele jovem foi isso que ele fez. Aquele jovem, quando Jesus falou para ele que era para ele renunciar, que era para ele vender os bens dele e dar para os pobres, ele não quis. Mas Jesus não estava interessado na riqueza daquele jovem. Jesus não queria alimentar aquele jovem com a riqueza que ele tinha, não. Jesus ele queria que o coração daquele jovem se desprendesse das riquezas. E hoje Jesus ele quer que o nosso coração se desprenda das coisas desse mundo. Jesus ele quer que o nosso coração se desprenda da prostituição. Jesus ele quer que o nosso coração ele venha estar livre para adorá-lo. Porque a palavra do Senhor diz que devemos adorá-lo em espírito e em verdade. E o que é que nos impede de adorar a Deus em espírito e em verdade? O que é que impede a mim e a você de adorar o Senhor em espírito e em verdade? Muitas vezes as coisas desse mundo que corrompem o nosso tempo, que corrompem o nosso coração para que a gente não venha se entregar verdadeiramente ao Senhor. E o que eu acho interessante é que em Lucas 18 fala sobre esse jovem rico, mas quando a gente vai ler em Lucas 19 fala sobre Zaqueu. E Zaqueu fez totalmente diferente do que aquele jovem rico fez. Porque Zaqueu ele era chefe dos publicanos e ele cobrava impostos. E quando ele quis ver Jesus, Zaqueu ele subiu em uma figueira. E quando Jesus tem um encontro com ele, ele diz a Jesus que ele vai vender metade dos bens
seja, Jesus não precisou pedir para Zaqueu para ele fazer algo. Zaqueu ele se dispôs a fazer por Jesus. E às vezes está faltando na gente disponibilidade para servir ao Senhor como devemos servir. Às vezes está faltando na gente servir ao Senhor como deveríamos servir, porque aquele jovem praticamente ele poderia até ser crente, porque ele fazia tudo que a lei pedia, mas ele não fez o que Jesus pediu. E às vezes a gente está na igreja, a gente até faz algumas coisas que a Bíblia manda a gente fazer, mas quando Jesus manda a gente renunciar a alguma coisa, a gente não renuncia. Às vezes a gente está na igreja fantasiado de crente, mas quando Jesus pede para a gente abraçar o irmão do lado, a gente não abraça. Mas não é porque Jesus não falou comigo, é porque Jesus falou, mas eu sou duro de coração. Às vezes eu vim para a igreja com B, com A, com B, com C, como é que Jesus vai habitar em mim? Como é que Jesus vai habitar no meu coração se eu não tenho comunhão com meu irmão? E Zaqueu, ele é um pecador. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi para a casa de Zaqueu, o pessoal ficou julgando Jesus, porque Jesus ele ia entrar na casa de um pecador. E muitas vezes tem pessoas lá fora que Jesus ele faz questão de entrar na casa dela, mas ele não está habitando na casa de crente. Por quê? Porque às vezes está cumprindo o que está na Bíblia, mas não está com o coração ligado à vontade de Deus. Às vezes está fazendo simplesmente o que a Bíblia pede, mas não está cumprindo com a palavra do Senhor. Às vezes está se fantasiando de crente, cumprindo a Bíblia simplesmente para estar bom diante da sociedade, para estar bem diante do pastor, para estar bem diante do missionário, do levita, seja lá o que for, mas diante de Deus está péssimo. Pessoas que estão fazendo do Evangelho seu próprio Evangelho, pessoas que estão escarnecendo o nome do Senhor, mesmo estando dentro da igreja. Pessoas que não têm mais prazer em meditar na palavra do Senhor, mas não meditar para poder dizer a outras pessoas que meditou, não meditar para que a palavra entre no coração. Porque a palavra porque quando Jesus encontrou com Zaqueu, Jesus entrou na casa de Zaqueu, eu acredito que também entrou no coração de Zaqueu, porque Zaqueu mesmo falou para Jesus que iria fazer. Zaqueu que disse para Jesus que ele iria vender os bens dele, dar para os pobres e ele iria restituir tudo que ele tinha roubado das pessoas. E às vezes a gente está na igreja, mas a palavra não está dentro de nós. Às vezes a gente está no culto, mas a gente ainda não deixou a palavra crescer nos nossos corações. Às vezes a gente está até fantasiado de crente, mas não estamos servindo ao Senhor como deveríamos. Às vezes a gente até bota a melhor roupa, o melhor perfume e vem para a igreja. Às vezes a gente está servindo a Jesus desde quando nasceu, mas ainda não somos crentes de verdade. Porque Jesus ele disse para Pedro, quando você se converter, anuncia para os teus irmãos. E isso por quê, irmãos? Isso porque Jesus tinha visto que Pedro ainda não estava crente o suficiente. E quantas pessoas hoje na igreja que ainda não estão servindo a Jesus como devem servir? Quantas pessoas hoje que estão na igreja, mas não estão adorando a Deus como devem adorar? E a gente fica de hipocrisia na presença do Senhor. A gente não se rasga na presença do Senhor. A gente não tem um tempo com Deus. Muitas vezes o tempo que esse crente tem com Deus é simplesmente quando chega na igreja. E quando chega em casa é palavrão, é novela que não deve assistir, é tudo mais um pouco. Mas a presença do Senhor não está na casa daquele povo. Porque a Bíblia relata que Jesus ele foi até a casa de Zaqueu, um pecador. Mas ele não foi na casa desse jovem rico. O jovem rico que foi até ele. E a gente às vezes fica achando que Deus não é digno de entrar na casa diária, de obedecer. Às vezes a gente que não é digno de servir a Jesus e de ter Ele em nossa casa. Às vezes a gente está se achando tão no tamanho que Deus está de lá de cima reprovando as nossas atitudes. Que a gente possa entender que, independente do que as pessoas tenham feito lá fora, nós não viemos para pregar para os santos. Jesus mesmo falou que os bons não necessitam de médicos e sim os doentes. Então que a gente possa entender que o Evangelho é para quem está lá fora, o Evangelho é para quem está na boca de tráfico, o Evangelho é para quem está se prostituindo, é para quem está no hospital à beira da morte, o Evangelho é para ser pregado a toda a criatura. Aleluia! Que a gente venha parar de colocar o Evangelho dentro de uma caixa, dentro de 4 paredes, enquanto tem pessoas lá fora precisando ouvir a palavra do Senhor, enquanto tem pessoas lá fora
Que a gente não venha trazer pessoas de lá de fora doentes e deixar elas aqui doentes, não. Que a gente venha cuidar das almas que a gente conseguir trazer para o Evangelho. Que a gente venha cuidar das almas que a gente conseguir trazer para a presença do Senhor. Que a gente não venha fazer do Evangelho do Senhor escárnio. Que a gente não venha fazer com que as pessoas lá fora olhem para a gente, balancem a cabeça dizendo que não vão servir ao Senhor porque de mim e porque de você. Que a gente venha pregar o Evangelho, não importa quem, não importa aonde for, que a gente venha falar do nome do Senhor. Que a palavra do Senhor diz lá em Ezequiel, que quando ele foi enviado para falar ao povo e esse povo não se arrepender, o sangue desse povo cairá sobre o próprio povo. Ou seja, se a gente falar para um pecador e ele não se arrepender do pecado, é com ele. Mas se Deus mandar a gente falar e ele se arrepender, aí sim, ele vai ser salvo. Mas se a gente não falar, Deus mandar a gente anunciar para as pessoas do Evangelho e a gente não anunciar, tem pessoas morrendo aí fora que a culpa é nossa. Tem almas perecendo, a culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é sua. Por quê? Porque a gente não está fazendo o que deve fazer. A gente está amando ficar em casa assistindo TV, mas a gente não está descendo na presença do Senhor para buscar, para evangelizar, para fazer aquilo que nós fomos chamados para fazer. Não existe fazer mais obras do que Cristo fez se a gente não consegue fazer nem o que é possível para um humano fazer. A gente não consegue sentar em ônibus e falar um versículo bíblico para alguém que está do lado. A gente não consegue na faculdade falar de Jesus para alguém. É mais fácil a gente se corromper com esse mundo do que a gente influenciar esse mundo. E que evangelho é esse que nós estamos vivendo? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Onde nós estamos pregando coisas banais, onde a gente fala para as pessoas que elas vão conseguir casa própria, carro próprio, mas Jesus pediu para que esse jovem deixasse toda a sua riqueza para os pobres e seguisse a Ele. Claro que a gente tem que ter nossos bens materiais sim, mas eles não devem tomar o nosso tempo com Deus. Claro que devemos ter um bom emprego, uma boa escola, mas a gente não deve deixar isso tomar o nosso tempo com Deus. Que isso não venha tomar o lugar de Deus nos nossos corações, irmãos. Porque se a gente parar para entender a história desse jovem e comparar com a de Zaqueu, é uma história que deixa a gente até envergonhado, porque eu acredito que esse jovem era crente, porque ele conhecia as leis do Senhor. E a Bíblia fala que Zaqueu era um pecador, um coletor de impostos. E Zaqueu, a história que nós temos para contar de Zaqueu é que Zaqueu ele serviu a Jesus e aquele jovem rico ele virou as costas para Jesus. E quantos crentes têm hoje virando as costas para Jesus por conta dos próprios desejos? Quantos crentes têm hoje fantasiado na casa do Senhor por conta dos próprios desejos dele? Ele não serve a Jesus de verdade. Quantas pessoas que nasceram na igreja, mas não conseguem levar o Evangelho a sério, por quê? Porque das vaidades. Que a gente possa entender, irmãos, que o Evangelho exige renúncia. E se a gente não renunciar aqui na terra, a gente não consegue entrar no céu. Se a gente não viver uma vida de renúncia aqui na terra, não tem como a gente povoar o céu. Porque se o Evangelho exige renúncia, eu não consigo renunciar. Como é que eu vou entrar no reino de Deus? Esse jovem, ele deixou de servir a Jesus por conta da riqueza dele. E tem gente deixando de seguir a Jesus por muito menos do que esse jovem. Tem gente deixando de seguir a Jesus por conta de coisa dos outros. Tem gente deixando de seguir a Jesus não é porque da riqueza que ele mesmo tem, é porque da riqueza dos outros. Tem gente deixando de seguir a Jesus porque tem costume de roubar, de furtar. Tem gente deixando de seguir a Jesus porque tem vício de ficar com a mulher dos outros, com o marido dos outros. E o Evangelho é renúncia, irmãos. Não existe salvação para quem não consegue renunciar. Que a gente entenda que o Evangelho é renúncia, a gente deve estar ligado com Deus para que a gente venha conseguir vencer as tentações desse mundo. Que a gente possa entender que assim como esse jovem rico fez, a gente deve fazer totalmente diferente. Porque esse jovem rico, ele deixou Jesus por conta da riqueza, mas ele não sabia o que esperava ele. Ele ia ter o privilégio de seguir a Jesus e ter a vida eterna. E quantos de nós estamos brincando com o Evangelho? Quantos de nós estamos servindo a Jesus simplesmente para mostrar para o povo que servimos? Porque esse jovem, eu entendo que ele estava obedecendo os mandamentos simplesmente para dizer que obedecia. Mas ele não tinha amor por Jesus, porque quando Jesus mandou ele renunciar, ele não conseguiu renunciar. Então que a gente possa entender que nós devemos servir a Jesus não para mostrar para as pessoas. Que a gente possa servir a Jesus para que Jesus possa olhar para a gente e dizer que a gente verdadeiramente serve a Ele de corpo, alma e espírito. Que a gente não venha fazer como esse jovem, irmãos, que a gente venha pedir forças a Deus para que a gente possa perseverar na presença dEle, para que a gente venha
corações. Que a gente possa entender que, independente do que a gente possa ganhar aqui nessa terra, independente do trabalho que a gente possa ter, da casa de luxo que a gente possa ter, o mais importante é estar com Jesus na vida dele. Porque Zaqueu, ele sendo coletor de impostos, eu acredito que ele era uma pessoa usurenta pro lado de dinheiro, porque ele coletava impostos e coletava mais do que ele deveria. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse que daria metade para os pobres e ele ainda restituiria que ele tivesse roubado. Então que a gente vem entender que o Evangelho a gente abre mão dos nossos desejos para fazer a vontade dele. Que a gente possa entender que o Evangelho a gente abre mão do que agrada a nossa carne para agradar a Jesus. Que a gente possa entender que renunciar no Evangelho é simplesmente a gente deixar de lado a concupiscência da carne, é a gente fazer a vontade do Espírito e viver para Deus. Que a gente possa entender, irmãos, que independente do que vier, a gente possa renunciar a esse mundo e viver totalmente para Deus. E assim eu agradeço a minha oportunidade.